Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Daiane e nosso grupo é composto por mim, pelo Ricardo, Vivian e Débora. Então, vamos lá, vou explicar para vocês mais ou menos o que vai acontecer. A gente pegou o terceiro capítulo, que é Ensinar a Condição Humana. E nesse capítulo, a gente tenta entender um pouco mais sobre como funciona a educação, trazendo essa questão de ser mais humanizado. Como, por exemplo, tem alguns recortes que a gente achou bem pertinentes ao tema, como, por exemplo, que todos nós temos um bárbaro dentro da gente. Então, quando é que possivelmente, em algum momento, esse bárbaro vai ser despertado, por exemplo. E outra coisa é que existe sempre aquele questionamento da nossa condição humana de quem a gente é, para onde a gente vai, de onde a gente veio, e isso é extremamente normal. Então, atrelando isso à educação, a gente sempre precisa trazer em mente uma educação mais humanizada como futuros docentes. Como, por exemplo, a gente precisa concentrar isso na condição humana, de trazer um ensino que seja mais entendível a todo mundo, de trazer algo que seja mais fácil. Então, a gente vai trazer hoje para vocês uma pesquisa social que a gente vai fazer com os próprios universitários aqui da UFAL, e fiquem ligadinhos, que vem muita coisa legal. Oi, gente, eu tô aqui com o Danilo. Então, Danilo, eu queria fazer uma pergunta pra você. Primeiro, se apresente. Você é professor de quê? Sou Danilo, sou professor das disciplinas de História de Alagoas e História da África. Maravilha, então eu vou fazer uma pergunta pra você para nossa pesquisa. Pra você, é fácil trazer a humanização do ensino pra dentro da sala de aula? Fácil, com certeza não, mas a perspectiva de trazer esse debate é extremamente importante, até levando em consideração o recorte étnico-racial e a diversidade das salas de aulas, né? A gente está num país que é o país com a maior população negra fora da África, o segundo país do mundo, o primeiro é a Nigéria, e quando a gente vai para a sala de aula a gente percebe a diversidade étnico forte nos nossos alunos, nas nossas alunas, né? Então, levar em consideração os diversos contextos de realidades que a gente vive. Então, pegar um estado como Alagoas, uma escola pública, facilmente a gente vai ter muitos alunos que podem ser quilombolas ou que vieram do interior. Então é importante, né, por exemplo, se a gente for pensar na realidade do sertão, do agreste, pensar um pouco essa perspectiva e ver que ali dentro tem várias histórias diferentes. Então é algo complexo, não é fácil, mas é extremamente importante. Então, gente, é isso. Muito obrigada, professor, e até logo, gente. Valeu. Oi, gente, estou aqui passeando pelo Estica, vou abordar um aluno. Oi, tudo bem? Meu nome é Vivian, eu sou do curso de Ciências Sociais e de licenciatura. Eu queria saber se eu podia te fazer uma pergunta. Qual é o teu nome? Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Vamos lá, tu faz que curso, Paulo? Faço História e sou membro do GEPS, Grupo de Estudo em Gênero, História e Sexualidade. Ah, legal, só gente massa por aqui, viu? Então, eu queria saber a tua opinião sobre a metodologia empregada pelos professores aqui no Estica. Não necessariamente no Estica. Eu queria saber se te passa uma segurança ou uma insegurança e o porquê disso. No geral, a metodologia aplicada no ensino superior, ela não dialoga diretamente com a realidade dos estudantes. A grade dos cursos aqui, falando não só do curso de História, foi pensada não para a realidade dos estudantes, que advém das periferias e do interior, e os estudantes trabalhadores também. Então, no geral, são grades que não dialogam diretamente com a realidade concreta desses estudantes e não tem, na maioria das vezes, uma vontade do docente em adaptar a metodologia para essa realidade. Então, são disciplinas que, no geral, deveriam dialogar com a realidade dos estudantes negros, negras, LGBTs e mulheres dentro da universidade, e eles acabam distanciando esses estudantes porque não estabelecem um diálogo propício. Pelo contrário, eles fazem esses estudantes não se sentirem participantes da universidade e acabam agravando o afastamento da universidade dos setores populares, que já têm dificuldade de ingressar aqui, que quando ingressam têm dificuldade de permanecer, e quando eles permanecem são distanciados pela metodologia aplicada. Muito obrigada por trazer um pouquinho da tua realidade. Obrigado, viu? a você. Olá, boa noite, meninas. Me chamo Ricardo, sou do curso de Ciências Sociais e eu quero saber de vocês uma questãozinha. Tá. O que o encurtamento causou para vocês? Despertou algum gatilho? O encurtamento do semestre em si? Sim, despertou. Porque assim, a gente é do segundo período. Então é tudo novo para a gente. Mas mesmo assim, dificultou algumas coisas. Ansiedade, por conta dos trabalhos, um em cima do outro, os seminários e tal. Então esse encurtamento houve em questão disso. Mas em questão de outras coisas, não. Só em questão de trabalho, seminários, apresentações, né? Que foi um em cima do outro, as provas também.
Causou algum acúmulo de atividade? Bastante, bastante. Ok, muito obrigado, viu? Até mais. Boa noite, meninas. Então, me chamo Ricardo, sou do curso de Ciências Sociais, tá? Então, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Qual o seu nome, amiga? O meu é Laura. Ok. Ô, Laura, algum professor já te causou ansiedade? Sim, já causava. Você se sente à vontade em falar um pouco sobre? Eu posso comentar por cima, porque foi algo que aconteceu logo no meu primeiro período, logo quando eu ingressei na universidade. E foi um momento que, tipo, ele me expôs pra sala inteira e eu não tive nenhuma reação. Tipo, eu fiquei muito ansiosa e receosa e acabei por medo, porque como eu tinha acabado de chegar, não sabia como funcionava as dinâmicas da universidade, eu fiquei com medo de reagir, acontecer algo ruim pra mim e também não sabia os trâmites que acontecem aqui dentro pra que ele seja punido também. Aí é um caso que não teve solução desde aquele momento. Oi, galerinha, eu tô aqui com a Ioná. A gente tá aqui, tá no CEDU. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Ioná, tá bom? Eu gostaria de saber se algum professor já foi desumano aqui com você no campus da universidade. Sim, eu tive muitos professores desumanos, mas eu tive em especial uma professora que ela me deixou muito traumatizada. Eu acredito que eu tentei ter uma relação professor e aluno, ter uma relação de amizade, mas eu não tive brecha. Então aí eu senti que ela era muito desumana e aí eu não consegui me desenvolver bem na disciplina. Acabou me prejudicando. Muito obrigada, viu, Ioná, pelo compartilhamento. Oi, gente, então, eu tô aqui com o Arthur. Oi, Arthur, tudo bem com você? Então, eu queria saber, você é de qual curso? Geografia. Maravilha, então, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: em relação ao ambiente da universidade, como você observa essa pluralidade, essa diversidade, inclusive, entre os alunos? Como você se sente em relação a isso? Então, é bem notável a pluralidade que temos gente da UFAL, né? Afinal de contas, é uma universidade pública, onde, inclusive, tem que ser gratuita, tá? Onde a gente tem essa oportunidade de ver tanta gente diferente, tanta gente com pensamentos diferentes, e assim a gente se agregar também, sabe? Tipo, tem pensamento de amigos meus que eu não tinha ciência, não tinha essa linha de raciocínio, mas aí após, tipo, conversas mesmo casuais, meio que já foi mudando um pouco minha visão sobre tal assunto, sobre tal posicionamento, que eu tinha alguns posicionamentos meio que preconceituosos e tal, né? Principalmente no quesito religioso, sabe? Então, tipo, no quesito religioso foi a coisa que mais abriu minha mente, sim, porque realmente, como você falou, é uma pluralidade imensa, gigantesca, assim. Tem pessoas de todas as etnias, tem pessoas de todas as religiões que frequentam várias religiões ao mesmo tempo. Então, tipo, tem essa questão plural, sabe? Da diversidade na universidade. No quesito professor, eu não tive muitas experiências plurais, sabe? Tipo, a maioria dos meus professores, eles seguem meio que aquele padrãozinho, sabe? Tipo, são poucas professoras, tipo, no meu curso são poucas professoras, só que, tipo, as que tem também são bem, sabe, reservadas, não são aquele, né? E os professores também, tipo, se houver pluralidade, eles também não, em si, eles não mostram isso para os alunos, sabe? Mas também são muito abertos, quer dizer, a grande maioria, são muito abertos a diálogos, sabe? Tipo, uma coisa bem ampla, podemos dizer assim. A minha experiência com a diversidade na universidade é bem ampla. Ai, que ótimo, então muito obrigada pela sua participação. Oi, gente, eu tô aqui com o Roberto. Então, Roberto, você é de qual curso? Da Geografia. Maravilha, então a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o encurtamento do semestre, ele causou algum gatilho, seja ele emocional, um cansaço, algo do tipo? Você poderia explicar isso pra gente? Então, ele causa algumas incertezas, porque alguns professores dentro da UFAL, não só no meu curso, mas em outros cursos também, eles têm muito conteúdo para passar, e o encurtamento do semestre, ele causa muitas incertezas e muita ansiedade de não saber se eles vão dar conta de passar e se a gente vai dar conta, mais do que isso, se a gente vai dar conta de absorver todo aquele conteúdo e de dar conta de todos os trabalhos acadêmicos também, né? E as pessoas têm uma vida social, algumas pessoas têm filhos, algumas pessoas têm outras demandas, não só acadêmicas, e a gente fica naquela incerteza sem saber se vai dar certo, se vai conseguir dar conta ou não.
Muito obrigada pela sua participação. Olá, meu nome é Ricardo, qual é o seu nome? Sandriele. Sandriele, em algum momento acadêmico, a barbárie despertou em você algum pico de raiva por alguma coisa que aconteceu aqui na universidade? Com certeza, acho que diversas vezes. Mas eu acho que o pico para mim é quando a gente sente que a universidade ela tem um discurso que nem sempre é posto em prática. E a gente se percebe, enquanto estudante, que nós temos aquela questão do recorte de classe. Quando você entende que você é prejudicado enquanto aluno trabalhador, que você é prejudicado enquanto aluno pobre, enquanto aluno que pode não conseguir dar conta de um trabalho ou outro, porque você não tem tempo livre, porque você precisa trabalhar. E isso prejudica o seu desempenho, prejudica a sua qualidade. Então a gente vai sentindo no processo que não está ligado só o seu desempenho, mas que você está dentro de um contexto social que vai se construindo trincheiras e barreiras para que o nosso processo seja muito mais difícil do que para outros. E, consequentemente, isso acaba afetando a nossa profissão, o que a gente tem acesso e a construção do nosso currículo. Ok, qual o período que você está? Eu estou entre o 6º e o 7º período. Ok, então, dentro desses períodos que você passou, algum professor tentou adequar o ensinamento à sua realidade ou à realidade de algum aluno que você presenciou? Você pode falar um pouco sobre isso? É sempre aquela disparidade. Tem professor que compreende, mas tem professor que ignora. Tem professor que ele está preocupado com o desempenho dele no projeto. E tem professor que quer a nota e pronto. Entendeu? Então, assim, eu passei por situações com professores que foram muito compreensivos, mas eu também me decepcionei muito com professores que tinham um discurso, mas que na prática só o resultado valia. E o seu resultado, se não for satisfatório, você está fora. Ok, muito obrigado, viu? Até mais.